Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Júlia e a receita que eu trouxe hoje para vocês é uma torta de frango fácil de fazer e muito gostosa. O recheio eu escolhi de frango, mas vocês podem estar fazendo o recheio da sua preferência. Pode ser de sardinha, de legumes, de carne, do que vocês quiserem fazer aí na casa de vocês. Mas antes do vídeo começar, já deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com seus amigos. Vamos para a receita? Então roda a vinheta. Nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1,5 xícaras de chá de leite, 3 ovos, 40 gramas de queijo parmesão ralado, meia xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, meia colher de chá de sal. E para o recheio nós vamos precisar de um peito de frango desfiado, 1 lata de ervilha, 1 lata de milho e os temperos são a gosto. Vou refogar o frango, coloquei aqui 2 colheres de sopa de óleo com 3 dentes de alho. Vou deixar dourar um pouquinho e para quem gosta pode estar acrescentando também uma cebola picada. Vamos colocar o frango que eu cozinhei apenas com água e um pouco de orégano na panela de pressão e desfiei grosseiramente. Eu vou colocar aqui do ladinho um pouquinho de colorau, que eu costumo colocar antes de colocar o frango desfiado. Mas como eu esqueci, eu vou pôr aqui do ladinho e mexer um pouquinho. Fazendo assim, dando uma fritadinha no colorau, ele solta melhor a sua cor. Eu vou mexer um pouco e vou acrescentar os temperos. Lembrando vocês que os temperos são a gosto. Vocês podem temperar da maneira que vocês costumam fazer aí na casa de vocês. Vou colocar um pouquinho de chimichurri, orégano, um pouquinho de tempero baiano e o sal. Coloque somente um pouco, porque a azeitona, o milho e a ervilha já contém sal. Depois, ao final, vocês experimentem se precisa de mais sal. Vou colocar a azeitona, eu tenho 12 azeitonas picadas, a ervilha e o milho. Vamos mexer um pouco aqui e dar uma refogadinha. Vou acrescentar também um pouquinho de cheiro verde, a gosto de vocês. Se vocês quiserem, pode estar colocando mais. E para esse frango não ficar muito seco, eu vou pegar meio copo de água com 2 colheres de farinha de trigo, pode ser amido de milho também. Vou misturar bem e vou acrescentar no nosso frango para dar uma cremosidade. Pode estar colocando um pouquinho mais se vocês quiserem, vai depender do gosto de vocês. Eu vou acrescentar somente meio copo para que dê um pouco de cremosidade no nosso recheio. Não se preocupe que não fica com gosto de farinha de trigo. Eu vou mexer aqui e vou deixar ele refogar 1 minutinho. Vamos mexer. E depois de 1 minutinho, vamos desligar o fogo e reservar o nosso recheio. Se vocês não quiserem estar acrescentando a farinha de trigo, para engrossar um pouquinho, para dar uma cremosidade, não precisa também. Agora, eu vou reservar e vamos para a massa. Aqui no liquidificador, eu vou acrescentar os ingredientes da nossa massa. Vou colocar os ovos, o óleo, o leite, temperatura ambiente, todos os ingredientes, o sal e o queijo
ralado, queijo parmesão ralado, e vamos bater por 1 minutinho. Agora, vamos acrescentar a farinha de trigo. Vamos bater mais um pouco, 1 minutinho. E por último, vamos acrescentar o fermento em pó para bolo. Aqui não precisa bater muito, eu só vou pulsar um pouquinho ou deixar bater só um pouquinho, alguns segundinhos só. Agora, eu vou colocar a nossa massa na forma. Eu estou untando a forma com desmoldante caseiro. Eu vou ensinar a receita para vocês aqui no canal, que eu ainda não postei a receita do desmoldante. Ou você também pode estar untando com margarina e polvilhando farinha de trigo. Vou colocar agora metade da massa e, com uma ajuda da espátula, vamos espalhar bem a nossa massa aqui no fundo da forma. Em seguida, vamos colocar o recheio, espalhar direitinho por toda a massa. E no caso, eu vou estar colocando aqui um pouco de catupiry. O catupiry é opcional. Como eu tenho aqui em casa e as crianças gostam do catupiry na torta, eu vou colocar o catupiry. Mas se você não tiver na casa de vocês, é só estar colocando a massa sobre o recheio. Agora eu vou cobrir o nosso recheio com o restante da massa, espalhar aqui com a colher, não precisa cobrir todo o recheio, e vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Aqui a minha torta já ficou pronta, ficou 40 minutos no forno. Vou cortar um pedaço aqui para vocês verem como que ficou. Essa torta é muito gostosa, fácil de fazer, a massa dela não fica pesada e é uma delícia. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receita. Obrigado a todos pelo carinho que vocês deixam no comentário. Obrigado por estar compartilhando, curtindo e sempre estar presente aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, a próxima receita.